E, Dr. Walter, o senhor é formado no Brasil, nos Estados Unidos, como o senhor já relatou, e eu tenho certeza que o senhor tem uma imagem, tem uma concepção do que poderia ser feito para resolver esse problema da imigração ilegal nos Estados Unidos. Fala-se em 12 milhões de pessoas indocumentadas nos Estados Unidos. Qual seria a visão do senhor? Qual seria, se passasse pelas suas mãos algum poder nesse sentido, o que o senhor faria para minimizar ou talvez até resolver esse problema da imigração ilegal nos Estados Unidos? Esse é um tema muito sensível e ele envolve uma série de setores da sociedade americana, não só a parcela da sociedade formada por essas pessoas que estão ilegais e que muito contribuem para o crescimento do país, porque aqui estão trabalhando, e se estão trabalhando é porque possuem emprego, ou seja, a economia permite que eles estejam aqui dessa forma. Eu acredito que, em primeiro lugar, o problema não nasceu hoje esse problema, não é de um dia para o outro que você tem 12 milhões de pessoas nessa situação. É um problema histórico aqui nos Estados Unidos. Se você olhar para o passado, você vai perceber que sempre foi uma questão muito assintosa no governo americano, a questão da imigração. Sempre com leis e mais leis e pessoas cruzando fronteiras. Então, eu acredito que o caminho inicial é, primeiro, assegurar as fronteiras para não permitir que mais pessoas entrem, porque senão o problema nunca vai se resolver. Não adianta você simplesmente... Bom, temos 12 milhões, anistia geral para todo mundo. E daí? Isso vai voltar a estimular o comportamento de trazer mais pessoas ilegalmente ou para mais pessoas ficarem além dos seus períodos de visto aqui nos Estados Unidos. Não acho que é dessa forma. Eu acho que uma solução, ou pelo menos uma ideia, não vou colocar como solução porque não tenho essa pretensão, mas uma ideia seria criar um sistema de pontos, como muitos países adotam, que qualificam a pessoa pelas suas atividades, pelas suas habilidades, pela sua formação intelectual. Mesmo estando elas já no país, ilegalmente. Mesmo estando elas já no país, ilegalmente, porque aí o país está selecionando aquelas pessoas que ele realmente necessita e que, nos termos do legislador, contribuiriam ainda mais para o país, mas não simplesmente dar uma anistia para todo mundo, porque, na minha opinião, isso somente estimularia mais comportamento ilegal no futuro. Isso não significa que apenas os técnicos, apenas as pessoas com nível superior seriam beneficiadas, porque tem uma demanda muito grande para serviço, para trabalhos que não exigem, que não requerem a formação e nada desse tipo. Exatamente, concordo com você. Existe uma grande demanda para serviços do setor primário e que não são vagas não preenchidas até por próprios americanos residentes permanentes. Uma forma, então, para se aproveitar quem já está legalmente aqui é criar uma categoria onde as pessoas possam ser registradas, saiam das sombras, como gosto de se dizer aqui, e apareçam perante o governo americano, sejam identificadas, mostrem que possuem good moral character, que estão contribuindo para a sociedade e que depois de um determinado período, venham a se legalizar em definitivo. Muito bem. E para finalizar essa entrevista, que poderia durar muito tempo aqui, está muito boa, muito esclarecedora no meu ponto de vista, qual a mensagem que o senhor daria para a comunidade brasileira? As pessoas que aí estão nessa agonia de não conseguir o documento, que estão com problemas de diversas ordens, falta de emprego, falta da documentação, como eu já falei. O senhor diria para elas esperarem, para essas pessoas terem um pouco mais de paciência no sentido de uma reforma imigratória? Aí depois eu posso até fazer uma pergunta sobre a reforma imigratória também, para compensar essa falta dessa pergunta durante a nossa entrevista. Mas o que essa pessoa faz? Ela está aqui já ilegal e está vivendo aquela coisa, não quer voltar. Qual a mensagem que o senhor dá para essa pessoa? Espera, vai embora, porque o Brasil é muito promissor e está muito bem das pernas, está muito bem economicamente. O que falar para essas pessoas, o senhor, com a sua experiência e com a sua formação? A sua pergunta tem tudo a ver com a reforma imigratória. Vamos começar pela reforma imigratória. Então eu já aproveito para emendar as perguntas. O senhor acredita na reforma imigratória e vê que ela pode ser uma realidade nos próximos anos? Nos próximos anos, muito bem colocado. Eu acredito que essa é um tipo de medida que deve ser adotado não próximo a uma eleição. Então, nós temos eleição em novembro do ano que vem. Hoje nós estamos em abril de 2011. Em novembro de 2012 nós temos eleições. As coisas não estão bem para o atual governo, infelizmente. Então, eu acredito que até novembro de 2012 não vai sair nada.
Aí nós temos dois cenários. O atual presidente se reelege. Se ele se reeleger, seria um excelente momento de se promulgar uma reforma imigratória no início do segundo mandato dele. Agora, se ele perder a reeleição, se entrar um presidente do outro partido, do Partido Republicano, eu acredito que vai ficar ainda mais difícil sair uma reforma migratória. Esse é um quadro desalentador, né, vamos dizer assim. E voltando à primeira parte da pergunta, para as pessoas que estão aqui já ilegais, qual é a sua mensagem, pessoal até? O senhor pode até usar o aspecto humano do Dr. Walter Santos para dizer o que essa pessoa faz, o que você falaria para ela nesse momento de tanta indefinição? Eu acho que as pessoas têm que buscar o seu bem-estar interior e das suas famílias respectivas. É óbvio que não há uma resposta que sirva a todos os casos, mas cada pessoa tem que analisar qual o seu objetivo, se ela realmente quer brigar para continuar na América, e se ela realmente quer, eu acho que ela tem que fazer isso e correr atrás. Quando não há opção, em alguns casos não há opção, senão esperar uma mudança na lei, e a previsão é sombria para que isso ocorra. Então, a curto prazo, ou mesmo a médio prazo, talvez não tenha nada nesse sentido. E isso é um pouco desalentador. Mas voltar ao Brasil também pode, eu não diria que é a solução, mas é a última saída aqui na América, é a volta para o Brasil. Então, não tem uma resposta única que eu possa atender a todas as pessoas. Eu acho que muitos pais se sacrificam até para dar a possibilidade de que seus filhos prosperem na América. Então, se eles não vão ter a chance de se legalizar, mas que seus filhos tenham. Eu já vi muito isso acontecer. E acho que, de novo, depende de cada família, da idade de seus filhos, das possibilidades e circunstâncias. Mas eu acho que elas têm que procurar o seu bem-estar e da sua família em primeiro lugar. Se esse bem-estar for continuar na América, é isso que deve ser perquirido. Se for voltar para o Brasil devido às condições atuais, eu acho que também deve seguir dessa forma. E agora, para finalizar de verdade, mais algum aspecto, mais algum elemento que o senhor acha que não foi coberto nessa entrevista e que poderia ser de interesse da comunidade brasileira? Um aspecto que eu gosto de ressaltar é o de que as pessoas devem sempre procurar alguém que atue na área. Existem muitos advogados de imigração qualificados, pessoas muito boas, que fazem isso todos os dias, que lidam com situações diferentes, diversificadas, e que por isso podem te dar uma perspectiva um pouco melhor de cada situação concreta. Então eu faço um apelo para que elas procurem um profissional da área antes de se colocar numa situação indesejada, não depois, porque às vezes não tem muito que se possa fazer depois. E que não acreditem em tudo que se ouve na rua, porque você ouve na rua, muitas vezes, a história é a história de uma pessoa. O teu amigo, o teu colega, ele vai te contar a experiência que ele teve. Com ele aconteceu isso, mas não quer dizer que o que aconteceu com ele vá acontecer com você. Seja bom, seja ruim, não importa. Cada caso é um caso diferente, cada caso tem sua própria particularidade. Eu não tenho como tratar os casos da mesma forma, então eu tenho que examinar com todo carinho e afinco que requer, com toda a particularidade que cada caso possui. Então, eu faço esse apelo para que eles procurem uma pessoa qualificada antes de tomar qualquer atitude e que deixem de ouvir as histórias que contam na rua como se isso fosse verdade, porque 99% dos casos não é. Dr. Walter, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que ela foi muito esclarecedora. Nós cobrimos diversos tópicos de interesse da comunidade e eu gostaria que o senhor se despedisse agora dos brasileiros, dos leitores e telespectadores agora do jornal Brasileiras e Brasileiros. O senhor está livre para falar o que o senhor quiser. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer conversar com você, responder a perguntas muito bem formuladas. E fico à disposição da comunidade para atender naquilo que for preciso. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Lobo, do jornal Brasileiras e Brasileiros, e esta foi a entrevista com o Dr. Walter Santos, dentro de uma série de entrevistas que nós vamos fazer com as personalidades brasileiras nos Estados Unidos. Muito obrigado, espero ver todos em outras oportunidades.